Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda às nossas cestas de partilha. Hoje nós vamos fazer um especial falando da mulher. Mitos e verdades, maternidade, gestação, ter animais, ter filhos. Fica com a gente que nós já vamos começar. Vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à quarta temporada das Cestas de Partilha. Uma honra poder ter você aqui e fique à vontade para deixar o seu comentário, deixar a sua percepção. Lembrando que o meu grande objetivo é trazer pessoas e temas para que a gente possa parar para pensar, para que a gente possa refletir e aos poucos irmos nos tornando melhores humanos, entendendo que cada um tem uma vivência, cada um tem uma experiência e as partilhas podem ser fundamentais para que nós possamos compreender esse universo que é a nossa vida. E hoje eu vou ter a honra de trazer aqui como uma convidada uma família. Interessante, porque veio através do meu irmão e acabou sendo parte da família. Eu nem sei há quanto tempo eu conheço ela, que eu não sei nem há quanto tempo meu irmão tá com a Karine, mas ela veio há muito tempo para minha história e eu venho observando todo o processo que ela viveu, desde a maternidade até o empreendedorismo, até todo o trabalho que ela tem construído em relação ao sono do bebê, desde a história daquela mulher guerreira que saiu de um lugar, veio para outro, junto com o marido, começou e está aqui hoje para contar a sua história e para partilhar sobre um tema muito importante, que é o ser mulher e os mitos e verdades. Mas antes disso, vou pedir para que você, Gê, se apresente. Então, conta para nós quem é a Jeana Pacheco. Bem-vinda, Gê. Olá, boa noite. Muito obrigada, Camila, pelo convite, pelo carinho de sempre, viu? Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Meu nome é Jeana Pacheco, eu sou casada com o Rafael há 21 anos, tenho 4 filhos, moro em São Paulo, mas vim do Ceará, né? Sou cearense, não sei se vocês vão perceber aí pelo meu sotaque. E um pouquinho da minha história é que a gente. Como que eu vim parar em São Paulo, né? A gente namorava lá, meu marido morava lá na época, né? A gente namorava. E aconteceu de um momento do meu sogro vir trabalhar em São Paulo. A gente estava namorando já bastante, alguns anos, 6, 7 anos, se eu não me engano. E aí houve essa oportunidade da gente, como a gente já estava namorando há muito tempo, vamos casar, que já está na hora, né? E aí a gente casou e a gente teve essa proposta do meu sogro, vamos para São Paulo, vamos começar a vida lá, né, vocês dois, e aí a gente veio para São Paulo, casamos lá no Ceará, viemos para São Paulo, eu tinha 22 anos, eu casei com 22 anos, bem novinha, meu primeiro namorado, né, meu marido, e a gente veio morar em São Paulo, moramos 5 anos com meu sogro, né, com a minha sogra, e foi assim uma experiência muito gratificante mesmo, porque a gente se dava muito bem, até hoje, né? A gente se dá muito bem. E o pessoal fala muito, né, de morar com sogro, sogra, cada um com o seu canto. Eu até concordo, né, com isso, tem que ter o seu canto mesmo. Mas foi uma experiência muito boa. Graças a Deus, foi muito boa. Agradeço muito, aprendi muita coisa com a minha sogra e com o meu sogro. E é isso, viemos aqui para São Paulo, temos 4 filhos, né? Depois de um tempo nós saímos da casa deles, com 5 anos, acredito que 5 anos a gente morou lá. A gente saiu, melhorou um pouquinho com relação ao trabalho, a gente conseguiu sair e eu engravidei, né? Com 7 anos de casada. E aí a gente hoje tem 4 filhos. O Gustavo é o meu mais velho, com 13 anos, e a minha caçula tem 1 ano e meio, que é a Rafaela. É isso.
Muito legal. E me fala uma coisa, Gê, é você quando você veio para cá, para São Paulo, você sentiu diferença entre o Ceará e São Paulo? Tem uma diferença de região ou foi tudo tranquilo essa sua adaptação? Eu senti muita diferença, inclusive eu senti até uma tristeza, vou te falar, que eu fiquei muito, eu senti muito baque, né? Porque lá no Ceará, as pessoas elas são, no geral, elas são mais, mais receptivas, mais alegres, mais o pessoal até falava assim, muito dada, né, que os nordestinos, eles são muito acolhedores, então eles estão sempre conversando muito, eles estão sempre se metendo, né, vamos dizer assim, nas conversas e tudo. Então isso me fez sentir muito, porque as pessoas achavam que era porque você estava se metendo, né, nas conversas, queria nem chegou, já está chegando, sabe, assim, então eu senti bastante mesmo, inclusive na minha faculdade, eu fiz faculdade em São Paulo, eu não vi a hora de acabar, porque eu tinha uma certa, eu peguei trauma mesmo, porque as pessoas me deixaram de lado. Você acredita, Camila? As pessoas deixaram de lado porque você não fazia parte daquele grupinho ali. E existe um certo preconceito com o nordestino em São Paulo. Essa é a verdade, existe mesmo. E então foi bem difícil para mim a adaptação, bem difícil mesmo. Hum. É, e é uma coisa muito interessante, porque não é só nordestina. Então, imagina que você namorou seu primeiro namorado, virou seu marido, de repente vocês tiveram uma oportunidade de vir para São Paulo, você sozinha, claro, super acolhida pela família, ok, mas sozinha, e mulher, e dependente, e vivendo com a sogra. Como é que foi tudo Exatamente. isso, Gê, para você? Olha, eu posso te falar que só não foi mais difícil porque eu morava com a minha sogra. Porque eu acho que se eu tivesse vindo casada e tivesse ficado só, vamos dizer assim, né, sozinha mesmo, direto para minha casa, com meu marido, eu acho que tinha sido muito mais difícil. Porque, por isso que eu falo que Deus coloca as coisas assim, encaixa, sabe, certinho. Você acha, ai, vai morar com a sogra. Todo mundo fala, vai morar com a sogra. Nossa, vai ser um inferno, né? Aquele mito que tem de sogra e tudo mais. E não foi. Graças a Deus que eu fui morar com ela, porque senão eu não tinha aguentado. Eu tinha voltado para minha terra. Eu não tinha ficado. Lindo. Não, e isso é uma coisa muito interessante, porque na época que ano que era quando vocês vieram, você Eu lembra, vim em Gê? 2002, É, 2002. há Então aí 21 anos. então 20 anos atrás, que não era uma coisa tão comum, você Uhum. mudar, assim, abruptamente, já tinha sido mais comum, mas de repente vir para cá, tentar a vida na cidade grande, porque eu acho que o Nordeste deve ver São Paulo Exato, como: "Nossa, vou tentar", exato, muito diferente. mas chegar aqui nesse processo. E me fala uma coisa, Gê, quando você chegou, foi logo que você chegou que você engravidou, demorou? Como que foi lidar com essa mudança e lidar com todo o feminino, casamento, sogra, como que foi? O que que acontece, né? Quando eu vim, eu fui. O meu objetivo maior era fazer a faculdade, né? Eu precisava fazer faculdade. Eu vim de uma família muito baseada em estudos, né? A minha família era muito estudiosa. Meu pai médico, né? Minha mãe advogada, assistente social. E sempre foram pessoas muito estudiosas. Então eles sempre cobraram muito isso, né? De mim, e dos meus irmãos. E quando eu vim, meu pai, principalmente, né, meu pai falava, filha, minha mãe também, muito, os dois falavam, você precisa fazer a faculdade, eles tinham medo de eu abandonar por conta do casamento, né, e era uma coisa que eu também queria muito, né, eu tinha começado a faculdade lá, mas aí eu tinha acabado, tranquei a faculdade no comecinho mesmo, e vim com esse objetivo de fazer a faculdade aqui. Então eu foquei nisso, foquei na faculdade, fiz 4 anos de comunicação social e,
engravidei com 7 anos de casada, né? Eu fiz 4 anos de faculdade, comecei a trabalhar, né, e tal. E agora uma coisa interessante, meu marido não queria ter filho. Ele não queria ter filho. Na cabeça dele, filho é muito, né, muita preocupação, esse mundo não tá de brincadeira, colocar filho no mundo para quê? Que é só para sofrer, né? Ele tinha muito essa percepção, assim. E eu sempre fui de querer ter filhos. Eu sempre fui, assim, de gostar de criança, desde pequena, cuidei do meu sobrinho, muitas vezes fazia mingau para ele. Então, assim, era uma coisa muito. Assim, eu tenho uma ligação muito grande com criança, então é uma coisa que eu sempre quis. Mas ele falava isso e eu ficava pensando, realmente será? Não, é melhor não e tal. Com 7 anos eu engravidei vamos dizer assim, sem programar. E aí veio o Gustavo, né? Meu filho de 13 anos. E depois que eu engravidei do Gustavo, eu tive os outros 3 filhos. E eu costumo falar que todos eles não, a gente não programou, né? A gente não decidiu, porque a gente teve o primeiro, agora vamos ter, é legal. Não. A gente não programou, foi sempre assim no susto. Então, é uma coisa assim muito doida. E a gente sempre tinha muita pressão. Depois que eu me formei, tudo as pessoas ficavam. Não comentavam, mas a gente sentia aquilo, né? Por que será que a Giana não, né, não engravidou ainda e tudo. Aí hoje até minha sogra fala, a gente pensava que você tinha algum probleminha de saúde, ou o Rafael tinha, né, e tudo mais. E aí meu marido até brinca hoje, né, o problemão de saúde, né, 4 filhos agora, e a gente não tinha nenhum problema de saúde, era que não era a hora mesmo, né. Não, e essa pressão social de construção de família é uma coisa que vem muito, muito, muito da mulher, do feminino, e veio depois de 7. Interessante que eu estava pensando aqui na minha história. Eu sempre quis também, viu, Gê, uma família grande e tudo. Casei, tentei, mas acabei no meio do caminho me divorciando. E aí, Uhum. quando eu me vi sozinha, eu acabei me transformando naquela que queria casar e construir família, naquela que mora sozinha e que tem os gatos, cachorros, os animais e uma vida um pouco diferente de um padrão em que as pessoas se casam, têm filhos. Hoje a gente não Sim, tem tanto isso, a gente está em 2023, não sei quando que vocês estão assistindo esse nosso vídeo, mas hoje a gente tem uma liberdade nesse sentido. E você, sim. com 7 anos, já. E o Rafa sentiu essa pressão de: não, vocês estão casados, tem que ter filho, não tem. Você querendo e ele não querendo. Como que foi para você quando você se viu grávida do Guga? Falou: meu Deus, e agora? Como que foi esse processo? Então, porque assim, quando a gente casou, até então a gente queria ter filho, assim, né? Era um assunto que não era tão assim, ai, não vamos ter, não vamos ter. Depois que nós viemos para São Paulo, que a gente casou e veio, né? Na verdade, a gente meio que casou para vir para São Paulo. Ele começou a falar, ai, não quero isso e aquilo. Eu acho que ele viu aquela cidade grande, né? Começou a trabalhar e tudo mais, sentiu o peso da responsabilidade. E aí falou: não, eu não quero, não quero. Ok. Com 7 anos eu engravidei do Gustavo, no susto. Eu nem podia engravidar, porque eu estava tomando um remédio para acne, né? Eu tinha um problema de terceiro grau de acne. E eu estava tomando um remédio que era proibido engravidar. Eu assinei na consulta com o meu dermatologista um termo que eu não poderia engravidar, que eu tinha que tomar remédio, que eu tinha que tomar 2 tipos de contraceptivo para eu não engravidar, porque se eu engravidasse, essa criança ia nascer defeituosa, ou ia acontecer alguma coisa e tudo mais. E eu engravidei tomando remédio, e, e foi um susto muito grande, Camila. Eu passei por muita, assim, provação na gravidez do Gustavo. Eu falo que o Gustavo veio, assim, para realmente trazer alguma, alguma função, sabe? Eu acho que a vida dele veio para ele vai mostrar alguma coisa, sabe? Quando ele tiver maior e tudo, mais adulto. E eu tive várias propostas de médicos para eu abortar por conta desse remédio, porque o Gustavo poderia nascer defeituoso, que tinha muita margem de criança com mãe que tomava esse remédio.
e tal, e que não era para eu ter, e que era para eu ir para os Estados Unidos para eu abortar ele, porque aqui não é legalizado o aborto, e eu só chorava, dia e noite chorava, que eu queria ter o Gustavo, eu queria ter o Gustavo, eu falei, eu queria ter meu filho, eu quero ter meu filho, eu quero ter meu filho, e eu joguei tudo, falei, eu vou ter ele, de qualquer forma, Deus me concedeu, e eu vou ter, se ele tiver algum problema, eu vou cuidar, se ele não tiver, se eu perder, Deus me deu, Deus tira na hora que ele quiser. Então eu decidi que eu ia ter. E você conhece o Gustavo, né? Lindo, maravilhoso, meu filho mais lindo, gato, bom, de coração e tudo. E aí o Rafa super aceitou depois que o neném veio e tudo. Ele também aceitou a minha decisão de ter, né? Ele sempre ficou muito na dele para eu decidir. E aí nós tivemos o Gustavo, coisa mais linda do mundo. Não, e outra, essa questão da maternidade, além da pressão social, a pressão toda que existe, quando você se viu grávida, ainda toda a equipe médica falando: "Não tenha". Foi uma coisa que eu conheço o Guga é nosso queridinho, nosso tá maior que eu, claro, não é muito difícil. Mas é interessante o quanto para você, até aquelas pessoas que deveriam, entre aspas, "te apoiar", não apoiaram. E a gente vê muita violência obstétrica também nesse meio Sim. todo. Então, nesse Uhum. ponto, Gê, você acredita que o fato de você ter lutado por ele, ter feito tudo isso, fez com que na hora que você visse a carinha dele, visse que ele estava saudável, sabe, tipo, deu um alívio? Como que foi? Foi, a minha médica, eu fui em 3 médicos, né, quando eu estava grávida, contei a história e tudo, e todos falaram para eu abortar, né, não com todas essas palavras, mas no sentido disso. E eu saía desesperada, chorava muito, muito. E aí eu fui no obstetra, numa ginecologista obstetra que me indicaram. Cheguei nela, contei toda a história. E ela super me acolheu, falou assim: qual que é a sua decisão? Eu falei, eu vou ter. Ela falou, então conta comigo. E ela fez todo o meu pré-natal e tudo, com muito cuidado. No dia que ele nasceu, ela. Nossa, eu fico até toda arrepiada. No dia que ele nasceu, ela. A primeira coisa que ela fez foi mandar a equipe dela vir me mostrar ele. Perfeito, perfeito. E eu fiquei assim, eu não tenho nem palavras, porque a gente ficou em êxtase, né? Quando viu aquela perfeição de menino, falou: Meu Deus, que milagre! Foi um milagre, para mim foi um milagre. É, Deus vai à frente mesmo. E essa foi a primeira experiência. Olhando você, mãe de 4 e com a Rafa vindo numa idade diferenciada também, o que que você pode contar para nós, Gê, essa questão da maternidade? Depois que veio o Guga, veio toda a galera aí, o time Rafa e Diana, como é que foi para você a maternidade? E para quem não sabe, a G vai contar agora, mas ela tem meio que 2 gerações, porque ela teve 2, depois de um tempo teve mais uma, e aí mais uma. Então como que foi esse balaio todo desse time? Eu tenho o Gustavo de 13 anos, né? Tenho a Bianca de 11, a diferença de 2 anos. E aí eu tava certa de que eu não ia ter mais, né? Fechei a fábrica, falei, não vou ter mais, não vou ter mais. E nós decidimos não ter mais. E simplesmente, 8 anos depois, quando a Bianca tinha 8 anos, eu engravidei da Giovana, que hoje tem 3 aninhos. E depois que eu engravidei da Giovana, eu falei, a última, dessa vez chega. Um ano e meio depois, um ano depois, eu estava grávida da Rafaela, que tem 1 ano. Ou seja, do Gustavo para a Bianca, 2 anos de diferença, da Bianca para a Giovana, 8 anos de diferença, da Giovana para a Rafaela, 1 ano e 9 meses, né? Ali quase 2 anos de diferença. E foi assim, eu vou falar que a Giovana veio como se eu não tivesse tido filho ainda, né? Porque se passaram 8 anos, as crianças já estavam grandes, né? Vamos dizer assim, eram crianças já super independentes e tudo. Então eu já estava me adaptando àquela vida de mãe que já estava tranquila, vamos dizer assim, né? Tinha que educar, né, aquela educação, mas não tinha mais aquele pesado de você ficar ali em cima, dar o banho, coloca para dormir e tal e tal. E a Giovana chegou, foi um baque, né? Muito grande mesmo.
A gente ficou assim, estarrecido. Falei, gente, não é possível, quase 40 anos eu engravidei da Giovana. Engravidei da Giovana com 39. Hoje eu tenho 42, né? E depois eu engravidei da Rafaela com 41, praticamente 40 para 41. E aí eu falo, meu marido ficou super, super, super chocado com a Rafaela, principalmente, quando eu engravidei da Rafaela. Ele ficou bem, 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 assim, bem preocupado mesmo. E eu sempre falo que os nossos filhos, eles vieram para dar algum tipo de ajuda, sabe? Tanto para a gente quanto para outras pessoas. Eu acredito muito nisso, porque eles vieram sem, todos em momentos assim, e você estava assim, a gente estava assim, simplesmente 100% sem esperar, sem, não ia mais ter e tudo, e eles vieram assim, de um jeito assim, ó, não é você, sabe? Não é você que escolhe se você vai ter ou não, né? Você vai ter e acabou. Então é assim, muito, muito doido. E outra também, quando Deus quer, filha. Eu quando eu era casada, a gente tentou acho que uns 2 anos e não rolou. Mas também no final do Uhum, casamento, aquele processo todo de término, é muito significativo, porque é uma das coisas que diminui a relação sexual, o contato, e vocês sim. mesmo depois de um tempo, mesmo tendo essa questão de: "Nossa, vai ter, não vai ter?", quando Deus quer, filha. Mas me fala uma coisa, nós estamos falando aqui do ser mulher, Gê. Onde é que Uhum, ficou o feminino dessa mãe? Dava tempo, não dava? Porque, assim, tudo bem, você teve 8 anos de folga até ter as 2 pequenas, mas como que sim. você fez para cuidar desse feminino, até dos momentos com o marido, os momentos como mãe? Era possível, não era? Conta pra nós. Olha só, eu sempre fui muito, eu posso falar que era de mim, da minha família, né? Eu sempre fui uma pessoa muito cuidadosa com o meu feminino, eu sempre fui muito cuidadosa, Camila, muito. Eu sempre gostei de fazer minha unha, eu sempre gostei de colocar um batom, eu sempre gostei de arrumar meu cabelo, eu sempre gostei de andar um pouquinho arrumadinha, né? Eu sempre fui cuidadosa comigo. Isso já é bem assim de mim mesmo. Lógico que com a chegada da maternidade, isso acaba dando um pouco assim. A gente esconde um pouco isso porque o cansaço, né? A gente sabe que tem, né? Não adianta a gente falar que não. Ai, o pessoal fala na gente, ai, Gê, porque como que você dá conta? Como, gente, eu dou conta porque eu tenho que dar conta, né? A gente tem que dar conta, não tem outra saída, você não tem opção, você tem que dar conta. Mas eu tento, porque eu acho assim que para você cuidar do outro, você precisa cuidar de si primeiro, né? Se você larga a mão de você, você não cuida do outro como é para cuidar, né? Imagina, eu falo até para as minhas clientes, né? Para as mães que eu atendo, tira o pijama, né? Quando você acordar, tira o pijama. Se puder, toma um banho, que dá aquela revitalizada. Mas só em tirar o pijama, fazer um coque no cabelo, lavar o rosto, você já consegue dar um sorriso, sabe? No café da manhã. Então, assim, alguns detalhes a gente consegue ir fazendo aos poucos, né? E aí, conforme vai passando essa fase, você vai melhorando um pouquinho mais. E as mães até falam, ah, mas como eu passar a noite dando de mamar a criança em cima de mim, e isso e aquilo, e meu marido não ajuda e tudo mais. Eu falo, calma, calma que é uma fase, vai passar, e aí eu passo as orientações que vamos fazer as coisas aos poucos, né? Mas não vamos deixar de fazer, porque quando você joga a toalha, eu acredito que quando você joga a toalha, a tendência é piorar, não melhorar, né? Então eu sempre falo isso, vamos fazendo aos poucos, que aí as coisas vão melhorando aos poucos. É, muito disso eu vi, viu, Gê? Na minha história, particularmente, eu demorei, eu acho que eu nunca, não, acho que eu já contei em uma das partilhas. Quando eu me divorciei, eu fiquei quase 7 anos com meu ex-marido, 7 anos. Quando eu me divorciei, foi um baque, porque no fundo, por mais que não era uma relação legal, foi ele que pediu o divórcio, então teve toda aquela Uhum, coisa de ser escondido e depois ele se assumir com uma outra pessoa, então e eu uhum, demorei para ter esse processo de assumir esse título, divorciada.
para toda a sim, sociedade, tudo, por tudo que a gente vive. Hoje em dia a gente tem esse feminino que vai estar muito, dividido, então o feminino que casa, tem filhos, que é uma mulher de casa e que muitas vezes esquece de si, fica de coque, não olha, vive uma vida maternal com os filhos e com o marido, naquela rotina, e tem as mulheres que fogem do padrão, ou se divorciam, ou não casam, ou querem ter uma vida um pouco mais livre. Então, são duas ou uhum, mais possibilidades que fazem com que a mulher caminhe por várias vertentes. E isso que você sim, falou é muito, muito interessante, por quê? Porque se romantiza muito a maternidade. Que sim. você acha do que a mídia fala da maternidade? Olha aqui, nós estamos hoje na partilha com uma mãe de 4. Então, o que que você fala desse romantismo da maternidade para nós, Gê? As pessoas falam muito, a maternidade, ai, que lindo, né? Olha lá que lindo ela com o bebezinho, né? Aparece muito isso na TV, na internet, aquela mãe toda linda, maravilhosa, com aquele bebezinho, assim, como se tivesse saído de um potinho de mágica, né? E a gente sabe que não é assim, né? É uma coisa assim muito. é, é, eu falo assim, que o romantismo na maternidade, ele nem é 100% romantismo e ele nem é 0% romantismo, né? Existem as fases, né? Então, existe realmente a exaustão, existe realmente a depressão pós-parto, né? Existe aquele momento que você quer sair correndo, mas você não pode sair correndo porque você tem um serzinho ali que você precisa cuidar, né? Então, por isso que eu falo que a gente precisa colocar muito a cabeça em ordem, né? Pra gente entender que é uma fase que vai passar e buscar conhecimento do que vem por aí, né? Você vai ter um novo ser, você vai gerar um novo ser que vai depender 100% de você. Então, para não ficar tão exaustivo para você, para não ficar tão cansativo, tão irritante, tão deprimente, né? Porque eu posso te falar que a maternidade, se você não cuida, não sabe, não lê as informações corretas, né? Você não tem um apoio, assim, emocional, digo até, é, é, se você tiver uma mentora materna, se você puder ler sobre maternidade, né? Hoje em dia a gente tem internet, tem muita coisa legal na internet de confiança. Então, assim, um grupo de apoios de mães, porque realmente é cansativo, gente, é cansativo. Mas eu sempre falo, é uma fase, vai passar, e vai chegar um momento que você vai poder romantizar a sua maternidade porque você passou por aquilo. E aí você sente como? Você fala: caramba, eu passei por tudo isso e sobrevivi. Olha só, que romântico, que lindo, tá aqui a minha família é linda, né? E porque você foi lá e você fez acontecer, né, aquilo. Então é muito romântico no final das contas, né? No começo não é, mas depois é. Não, e é importante poder falar dessas vertentes do feminino, do poder da escolha, o quanto a mulher antes era reprimida, não tinha voz nenhuma, ou era só realizada se tratava bem o marido, se passava roupa, se areava uma panela, se tinha uma dúzia de filhos, e hoje a gente tem várias possibilidades. E nesse ponto, Gê, você tocou num ponto na sua história que é importante. Você foi mãe aos 40. E você foi mãe Sim, antes. Você sentiu sim. diferença da Jeana como mãe, do Gugu e da Bibica e agora da Rafa e da Gigi? Tem uma diferença nesse tempo de maternidade ou não? Foi tudo igual? Olha, eu vou falar uma coisa. Você ter filho mais novo é um momento. Você tá com a cabeça mais fresca, você tá mais paciente, você tá mais. Como é que eu posso falar? É tudo novo, né? Então você não tá cansado, tão cansado como você tá tendo filho um pouquinho mais velho, né? E já tendo tido filho, né? Ou seja, você já veio de uma maternidade, né? Tudo bem que as crianças já estavam maiores, mas você já veio, então você já se cansou, né? Porque existe realmente o cansaço. Então, a diferença que eu vejo muito da maternidade dos 30 anos, que foi quando eu tive 29 anos, foi quando eu tive o Gustavo, né? E a Bianca com 31.
e para agora, para os 40 anos, é a questão do cansaço, da idade já, você já se sentir mais cansada, vamos dizer assim, né? A paciência, a gente vai ficando mais velho, a paciência vai ficando menor, essa é a realidade. Então, eu já senti que agora da Giovana e da Rafaela, eu precisei fazer um trabalho melhor, assim, emocionalmente, para poder eu conseguir levar, né? Porque criança é criança, você tá lá, a sua idade tá indo, e a criança é criança sempre, né? Ali naquele momento. Então, você tem que saber lidar e ter paciência, né? Eu acho que a maternidade acho que um dos pontos maiores, assim, é ter paciência, porque criança tira sua paciência, então você tem que estar com o emocional bem estruturado. A diferença para mim maior que eu senti foi essa com relação à idade. Não, e é muito interessante. Por quê? Porque vocês hoje você teve essas duas, né, possibilidades. Hoje as mulheres estão tendo e optando por ter filhos mais velhas. A gente tem um exemplo na mídia da Cláudia Raia, por exemplo, e várias outras mulheres que escolhem ter filhos mais velhas. Antes começava com 14, 16 anos, tinha muitos e vai reduzindo, acaba sendo uma escolha. Olhando para isso, Gê, eu vou pedir para que você conte para nós o porquê que você decidiu buscar, nessa altura do campeonato da sua vida, trabalhar com o sono do bebê. Por que você chegou a isso? Qual que foi a história por trás dessa escolha? Conta para nós. Quando eu tive o Gustavo, por isso que eu falo que a gente precisa de muita informação, né? Quando a gente vai passar por uma fase, né? Uma nova fase da vida, da nossa vida, que no meu caso foi a maternidade, a gente precisa buscar muita informação, né? Realmente de uma informação segura, porque não adianta também você ir procurar em vários lugares e ter um monte de informação que você não vai conseguir compilar tudo, né, na cabeça. O Gustavo me deu muito trabalho com relação ao sono, né, dele. Ele não tinha rotina adequada para ele acordava muito à noite, mesmo tendo uma rotina, mas não era. Hoje eu sei que não era a adequada para ele, porque cada criança precisa de uma rotina adequada para ela, para a idade dela, para as necessidades dela, então ela precisa ser vista individualizada, né? A gente não tem como comparar uma criança de 3 anos com outra criança de 3 anos, né? Porque eles são seres individualizados. Então a gente precisa observar cada criança. E ele me deu muito trabalho com sono. Eu não dormia à noite com o Gustavo. O Gustavo passava a noite inteira mamando, acordava de hora em hora. Eu precisava sair para trabalhar no outro dia e eu saía exausta, além de toda a exaustão que é, né, cuidar de criança. Eu ainda não dormia com o Gustavo. O Gustavo só foi dormir uma noite inteira com 2 anos de idade. E aí, graças a Deus que ele dormiu com 2 anos, porque foi quando eu tive a Bianca. Aí veio a Bianca. A Bianca não me deu muito trabalho, ela era uma criança, vamos dizer assim, mais adaptável, né, diferente do Gustavo. O Gustavo, ele não era adaptado, assim, adaptável, né, muito a mudanças. A Bianca já era, então não precisava ter uma rotina específica para ela era uma criança mais flexível, né, com relação à rotina. Então ela era uma criança que dormia melhor que ele. Quando a Giovana veio, a Giovana foi a minha filha que me deu mais trabalho com relação ao sono. A Giovana, até 2 anos de idade, até 2 anos e meio, eu dormia com a Giovana no quarto com ela. Eu não trazia ela para minha cama, porque eu nunca gostei de fazer cama compartilhada por conta do meu esposo, porque ele precisava acordar, precisava dormir uma noite inteira para poder trabalhar no outro dia. Então, o que eu fazia? Como ela acordava muito, eu não conseguia ficar levantando, eu ia dormir com ela no quarto dela. Então, ela não dormiu no berço nem um dia. Eu acho que ela dormiu no berço uma semana quando ela chegou na maternidade. Depois, ela começou a dormir comigo direto numa cama, no quartinho dela. E ela me deu muito trabalho. Eu falei, gente, não é possível. Eu preciso conhecer como que funciona isso, porque é a minha segunda filha que dá muito trabalho com sono. Ela deu até mais que o Gustavo. E eu não conseguia entender por quê, porque eu olhava para outras pessoas, outras mães, e falava, meu filho dorme a noite inteira, meu filho não, meu filho acorda uma vez só, mama e dorme, meu filho isso, meu filho acorda... Não, o problema é comigo, eu fiquei pensando, né? Falei, eu preciso investigar isso.
E aí foi quando eu decidi investigar sobre o sono da criança. Comecei a pesquisar, internet hoje tem tudo. Foi quando eu conheci um médico, um pediatra brasileiro, é, especialista em sono, né, do bebê, e ele estava dando um curso sobre sono do bebê. E eu me interessei muito, eu falei, tem tudo a ver, eu preciso começar a entender melhor isso. E foi bem na época, calhou quando eu engravidei da Rafaela, né? E eu falei, eu não quero passar por tudo que eu tô passando com a Rafaela, porque era muito cansativo mesmo, muito cansativo. Com a Giovana foi o filho que eu mais me anulei, né? Foi o filho que eu mais me anulei, porque eu vivia zumbi, vamos dizer assim. Então, eu fui procurar saber o que era exatamente. Foi quando eu descobri que existiam ferramentas que você conseguia observar a criança e fazer com que ela entrasse numa rotina de ritmo própria dela, né? E eu sempre fui muito. O meu ritmo sempre foi muito acelerado. Eu sou calma, mas ao mesmo tempo eu faço tudo, tarará, saio ali, vou ali, não sei o que. Então não tem horários muito bem definidos, né? Sou muito dinâmica. E isso acabava atrapalhando um pouco, né? Quando a criança é mais. Ela precisa de mais rotina certinha, como era o caso do Gustavo, da Giovana, a Bianca já era mais flexível, né? Como eu falei. E aí eu falei, só falta a Rafaela ser igual Giovana e Gustavo. Aí eu falei, gente, eu não vou aguentar. E era muito próximo da Giovana, eu já vinha de um ciclo muito exaustivo com a Giovana. E aí foi quando eu fui procurar, fiz o curso, me tornei profissional do sono, terapeuta do sono do bebê, e a Rafaela hoje, com 6 meses de idade, a Rafaela dorme 12 horas de noite seguidas. Seguidas. Ela dorme 7h30 da noite, ela acorda no outro dia 7h30 da manhã. Então foi uma coisa que eu conquistei com Rafaela. Giovana, eu fui fazendo um processo, porque ela já estava muito, muito, tudo muito errado no sono dela. Hoje eu consigo colocar a Giovana também, já com 3 aninhos, né? Com 2 anos e pouco, eu já comecei também a mexer nisso, entrar numa rotina com ela para ela poder dormir melhor. E aí foi isso que me fez chegar nesses ensinamentos aí a ser essa profissão, né, de terapeuta do sono. Então quer dizer que a sua própria experiência motivou você a ajudar outras mães Traz, que estão nesse processo. Até porque a maternidade real e raiz é assim, crazy mesmo, é difícil. Essa é coisa difícil. de a não ser que você tenha 3 babás, umas 2 vós, e mesmo assim a gente tem tanto a depressão pós-parto da mulher, quanto a depressão pós-parto do homem, que acaba se sentindo esquecido pela mulher e muitas vezes acaba sem Exato. função. Então, quando você atende essas mãezinhas você chega a pegar e perceber o psicológico afetado, a ausência do homem, mulheres que estão esquecendo de si, porque é um momento de extrema doação mesmo. Como que é a realidade nua e crua, assim? Até quando eu fui procurar sobre o sono do bebê, eu me importei muito com essa parte da mãe, né? Não só da criança, porque não adianta, como eu falo, não adianta você querer que a criança entre, né, no eixo, vamos dizer assim, numa rotina, se não tem aquela mãe preparada e aquela mãe psicologicamente bem, né, para poder fazer todo o trabalho. A gente sabe que a exaustão, a privação de sono, ela é muito exaustiva, né? A gente não consegue raciocinar direito. Chega um momento que a gente não sabe mais, a gente fica muito desequilibrada. A verdade é essa, né? E eu atendo muitas mães que estão à beira de divórcio por conta disso, né? Porque os maridos ficam de lado, né? E a gente pega na mão mesmo. Primeiro faz um trabalho todo com a mãe. Inclusive, a minha profissão, ela não é consultoria do sono. Eu falo muito de consultoria, às vezes, por conta que é mais conhecido, né? Mas a nossa profissão, esse curso que eu fiz, ele é terapeuta, exatamente por isso. Porque você vê o todo, né? O todo da família, não só da criança, do pai, da mãe. A gente avalia
quem cuida dessa criança? É sua mãe? Ela consegue que alguém cuide por fora enquanto ela descansa um pouco, né, em todo o processo? O pai entra ou não, né? E tudo isso a gente precisa avaliar. A mãe, nesse primeiro momento, a mãe fala pra gente, né, como que tá tudo, como que tá o relacionamento. Porque às vezes, se ela tá tentando fazer um processo e o pai tá ali falando, não vai dar certo, é ilusão sua, isso aí não vai dar certo, você tá fazendo tudo errado, e tal, e tal, tal. Então, tem coisas que se a gente não tiver esse fio da meada, a gente não consegue, o processo não anda, né? Então, a gente precisa ver outras, como, o pai tá assim, então vamos assim, e tal, e aí a gente vai fazendo um processo aí é mais demorado, né? Mas é por isso que chama terapeuta do sono, por conta disso, para ver o geral mesmo, né, da família. Até porque a gente está aí numa sociedade que tem um nível muito grande de privação de sono, de insônia, pode ser correlacionado à própria maternidade, como a motivos de estresse, algumas doenças, ansiedade. E sabemos que a privação de sono para um adulto já é muito difícil. E para criança, Gê, quais são as consequências, assim, que você via na Gigi por ela não ter esse sono à noite? Eu costumo, assim, pesquisas e pesquisas falam, né? Se você for procurar, você vai ver que crianças que não dormiam, não tinham o seu sono adequado na infância, são crianças que hoje em dia têm problemas de sono, né? E eu costumo até falar, o Gustavo, meu mais velho, que teve problema de sono, ele tem muito mais dificuldade para dormir do que a Bianca, a minha filha, né? Minha segunda filha, que não teve problema de sono. Ela é passarinha, ela dorme ali 8 horas, 8 e meia, ela já começa a dar sono, ela bate na cama, não demora 5 minutos. O Gustavo vai dormir, sente sono 9, deita 9 e pouco, quando é 11 horas ele ainda tá se mexendo na cama. Eu entro no quarto para fazer alguma coisa, ele ainda tá lá se mexendo. Filho, não dormiu ainda? Não, mamãe, não dormi. Então, assim, você vê as consequências da criança que teve privação extrema de sono na infância. E no momento que a criança está passando por aquela privação de sono, a gente vê vários comportamentos inadequados na criança, que às vezes a mãe, o pai, a família fala, é birra, tá fazendo birra, menino mal educado, mal criado, vai ficar aí sozinho, fica chorando. E quando você vai ver por trás daquilo tudo, a criança que está chorando muito, que está irritada, você vai ver que tem alguma coisa que ela está querendo mostrar, né? E a maioria das vezes é privação de sono. É a privação de sono. Eu atendi uma família há pouco tempo, que o bebê dela tinha 10 meses, a mãe, né? E aí ele não dormia com o pai, e o pai falava, olha, ele não gosta de mim, ele não gosta de mim, porque a criança vivia irritada, só queria a mãe, que a mãe é o porto seguro daquela criança, né? Quando ela tá sentindo qualquer coisa, qualquer insegurança, ela vai pra mãe, né? E aí o pai já pensa o quê? Não gosta de mim, que você tá mimando demais, e não é. Quando a gente fez todo o processo de reeducação do sono dessa criança, o pai consegue colocar a criança para dormir, Camila. Hoje, o pai consegue colocar a criança para dormir. E ele até deu um depoimento para mim, a gente fez uma live outro dia, e ele falou, Gê, é incrível esse trabalho, porque eu achava que o meu filho não gostava de mim, que o meu filho só queria ficar com a mãe, que a mãe mimava ele, por isso que ele era assim, ele não gostava de mim, mas era culpa da mãe. E hoje eu sei que não é. E aí, essa minha cliente até fala, virou uma amigona minha, inclusive, porque ela fala, Gê, esse trabalho é incrível, né? Eu sou até mentora dela. E ela, quando ela tá com qualquer probleminha ou outro, ela vem até mim e a gente conversa. E ela fala, ai, como é bom conversar com você, que você deixa a gente mais calma e tudo. Mas a maternidade é muito montanha-russa mesmo, né? Ainda a maternidade com criança, marido, família e casa é uma missão muito linda, mas é uma missão muito gratificante, mas é muito de doação mesmo, né? Você se doa muito. Então é isso, é a criança que está com privação de sono extrema, é irritabilidade, briga para dormir, né? Não quer e se joga no chão, e quando você vê é sono, é falta da rotina mesmo, a criança está sentindo sono. Esses dias, semana passada, uma mãe também entrou em contato comigo,
falando que a criança estava batendo, né, e tudo mais, e que o pai estava jogando videogame muito com a criança, então eu fiz todo o processo, a gente chegou à conclusão de que as telas estavam atrapalhando a criança, no sono da criança, as telas, videogame, né, ficar muito tempo no celular, que era uma criança maiorzinha, de 4 anos. E aí ficou uma semana fazendo todo o processo sem videogame, sem telas, a criança tá outra criança, dormindo melhor e sem essa agressividade toda. É uma coisa muito interessante a gente poder olhar esse perfil, esse todo esse lugar de maternidade na vida real e o quanto realmente a chegada de um bebê, a chegada de uma criança muda completamente o todo. Na minha percepção, viu, Gê, até uma coisa que eu tenho pensado muito agora, eu tô com 35 agora, por hora estou solteira, aberta aí, quem sabe o que o universo vai me dar, mas uma coisa que eu fico pensando é a importância da estrutura familiar para se ter um bebê. Não necessariamente uma relação casamento e tudo, mas a estrutura, a formação do ninho. Que, claro, você pode ser mãe solteira, ok. Tem muitos paizinhos também que, infelizmente, perdem as mulheres no parto por alguma razão. Agora está um número muito grande de homens ou casais homoafetivos que têm. Mas eu acho importante esse ninho para trazer a segurança para aquela criança. Na sua percepção, você acha que isso faz sentido ou eu estou viajando na maionese? Total sentido, total sentido. O núcleo familiar é muito importante para aquela criança se sentir segura. Porque assim, a criança, ela não tem a percepção do adulto, né? Ela não sabe se autorregular. Então ela está precisando ali de ter pessoas para ela entender o mundo, né? Entender o mundo através da percepção do que ela está vendo ali, né? Do carinho que ela recebe, no núcleo familiar é muito importante, Camila, muito importante, independente se é pai, se é mãe, se é, né? Não tem muito, mas precisa de uma estrutura, realmente, precisa de uma estrutura para essa criança não crescer. é, a gente sabe que tem várias, né, várias crianças que acabam crescendo sem estrutura familiar e acabam tendo alguns problemas, né, na vida adolescente, na vida adulta, e aí tem que ir para terapia e tudo mais. Então, é muito. Eu acho que sim, eu tenho essa percepção que precisa sim. É, e nesse ponto, dependendo da idade, é uma cobrança natural. Então, meus pais são loucos para ser avós e tudo. Eu mesmo tinha esse desejo de ser mãe e tudo quando eu casei. Não realizei ainda, pode ser que isso mude. Daqui a pouco você está vendo eu daqui a alguns anos cheia de filho. Vocês viram que a Jana teve com 40 e poucos, então ainda Exato. existe o processo. Mas eu diria que é uma escolha. Porque pelo que você está falando, Gê, muda a vida, não muda? Então, é uma escolha que, claro, para alguns pode ser no susto, de repente foi para uma festa, engravidou com o namorado, enfim. Mas a maternidade, de alguma forma, você acredita que muda a vida da mulher? Totalmente, totalmente, totalmente. Muda da água para o vinho, totalmente. Você sai daquela liberdade que você tinha, né? Você podia ir na casa a qualquer hora de uma amiga, você podia ir ali numa festa a qualquer hora, voltar a qualquer hora, você poderia viajar, né? De qualquer jeito, né? Ai, vou colocar uma mochila nas costas e vou. Ah, vai tomar banho a hora que você quer, você vai dormir a hora que você quer, você acorda a hora que você quer. Não, gente, a maternidade muda completamente, por isso que muitas mães, a gente costuma até ouvir muito mães falando, né? Eu amo meu filho, mas eu odeio a maternidade, né? E isso não vai, assim, para mim não tem muito sentido, porque a maternidade é o seu filho, né? Então, você ama a maternidade, você ama seu filho, você ama a maternidade, né? A maternidade é o cuidado com o seu filho, né? É a doação com aquele ser. E sabe o que é interessante, Camila? Eu sempre falo aqui, os pais cuidam, né, dos filhos
E o que acontece, né, no futuro? Os filhos vão cuidar dos pais, né? Quando os pais estiverem idosos, né? A lei da vida, né? Não é como a doação de um bebê, de uma criança, que é muito mais responsabilidade, né? Mas é uma coisa que você fala, caramba, porque quando eu tive a Rafaela, por exemplo, meu marido ficou muito, muito, muito assim, deprimido mesmo por conta da gestação da Rafaela. Ele ficou muito preocupado, preocupado, foi numa fase assim muito difícil. E da pandemia, né? Na verdade, Giovana na pandemia, ela foi mais no finalzinho da pandemia e tudo, mas ele sempre foi muito responsável, muito preocupado e tudo, e ele falou, já tô muito, né, velho, vamos dizer assim, né, já tô com uma idade muito assim, vou ter que pensar assim, ainda no que, né, na educação da Rafaela, da Giovana e tudo, então ele ficou bem abalado. Mas eu costumava falar, filhos são bênçãos, né, eles vêm com algum propósito, eu sempre acreditei nisso. Então, a sua vida muda com a maternidade, com a paternidade também, quando a paternidade é uma paternidade responsável, né? Então, mas eu sempre falo, existe uma missão, né, nisso. Quando você vai ver futuramente, se você se doou mesmo, se você cuidou, se você se responsabilizou, né, tudo, com aquele ser, futuramente você vai ver algo voltando, sabe? Não que você tenha esse interesse, vou fazer isso para no futuro, não é isso, é uma coisa da natureza mesmo, né? E eu sempre falo, Deus é tão perfeito, né, que se tudo correr bem, mãe não enterra filho, né? Filho enterra mãe, né? Então, não, né, se for mesmo, se não acontecer nada, né, até lá e tudo, se for no natural mesmo, assim, né, que acaba acontecendo. Não, e isso é uma coisa muito interessante. Até meu pai até comentou uma vez sobre isso comigo. E o que eu disse para ele foi assim: eu tô com 35 nesse momento, não tenho filhos ainda. Pode ser que tenha, pode ser que não. Assim como tem várias mulheres e casais que não optam por ter filhos, e é uma questão de planejamento. Até porque tem muitos filhos que não cuidam de pais, tem filhos que cuidam e blá blá blá, enfim. O Tem que é muita coisa. interessante a gente observar? A questão do planejar. Então, eu acredito, Gê, você, claro, é expert nisso, 4, mas eu acredito que você deu a oportunidade para uma alma vir, para educar, para trazer, para fazer a diferença nesse mundão, que são, eu sou suspeita, porque são como se fossem meus sobrinhos, então são crianças incríveis que vieram. E, e vão sim fazer a diferença. Você que está assistindo, que não teve filhos, assim que se espelha na Camila também, você vai precisar olhar para o planejamento que você tem. Como é que é a sua vida? Não quer dizer que por você ter filhos, eles vão cuidar de você e porque você não tem, você vai ficar lá largada. Não, você vai planejar a sua velhice e vai lembrar que é um dia de cada vez. Como é que vai ser esse processo? O quanto você vai doar? E tem várias outras formas também de se gerenciar a maternidade criando projetos, conduzindo outras coisas, alguns têm dos animais, apesar dos animais não substituírem filhos, eu como veterinária bato muito nessa tecla, os animais, eles fazem parte sim da família multiespécie, mas eles não são filhos que a gente teve, tem a Sim. adoção também, então tem várias formas de você trazer essa coisa que a G falou com tanta propriedade, esse amor, esse carinho, esse passar adiante, no meio que você tá. E eu, assim, até gostaria de ressaltar, G, te observando, que a Jana não é só mãe dos 4, ela é mãe de todos. Então, assim, essa questão de maternar as pessoas, de acolher, de abraçar, até teve alguns dias que eu chorei na hora do divórcio que você me acolheu, vocês me acolheram como família no momento que eu estava mal. Então, esse acolher, esse dom, sempre foi também um pouco da G, não foi, G? Agora, tirando um pouco as crianças, você sempre foi assim, não foi? Sim, sim, eu acho que é uma coisa que vem de mim mesmo, viu, Cá? Você falando agora, eu tô até me recordando, assim, de quando eu era mais criança, sabe? Que eu sempre fui muito preocupada.
eu via um primo meu chorar, ou se ele caísse e se machucasse, eu já ficava desesperada, eu já falava, tá tudo bem, eu já ia querer resolver, já ia acolher o choro. E assim, eu nunca fui, sabe, aquela mãe que a criança cai e você olha e fala, levanta, levanta, não foi nada, né? Tem mãe, né, que fala, não tô querendo julgar, tá? Cada um age do jeito, mas o meu, eu sempre fui muito acolhedora, na verdade. Meu marido até hoje comentou. Sabe por que as crianças, ele falou, né, não te largam um minuto, porque eu falo, gente, essas crianças, hoje estavam todos, hoje estavam, mãe, 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 eu falei, gente, eu não sei mais quem tá me chamando, eu tô ficando doida já. E aí meu marido falou, sabe por que eles são assim? Porque você é grude deles. Tudo você tá ali querendo ver o que é e que não sei o que, e acolher o que, que aconteceu, e isso e aquilo. E eu falo, faz parte de mim, né? Da minha natureza. Mas você falando isso, eu tô me recordando quando eu era pequena mesmo, quando eu era criança. Sempre foi de mim muito essa parte acolhedora, eu sempre fui muito preocupada. Se alguém vem falar alguma coisa de mim, para mim, de alguém que está sofrendo com alguma coisa, eu já fico preocupada, eu já fico querendo saber se essa pessoa está melhor e tudo, e meu marido já fala, calma, calma que você não foi solicitada ainda, fica na sua, mas eu já fico querendo, sabe, ajudar e tudo mais, enfim, mas é isso mesmo, Cá. Não, até porque, Gê, eu lembro que quando eu estava nessa fase do casamento, querendo filhos, eu assistia muitas coisas de parto e tudo, já estava pedindo, acabou não acontecendo, e quando eu me separei, me vi sozinha e assim, não realizando o sonho de ser mãe naquele momento, eu comecei a identificar a Camila como mãe de todos, e hoje eu construí um trabalho em que todas as pessoas que vêm recebem esse acolhimento, essa maternagem. Então, eu produzir filhos de outras formas, com os trabalhos, com as lives, até com a cesta de partilha, a quarta temporada, então tem 4 aninhos. Então, existem várias formas de se exercer a maternidade que não necessariamente só você tendo os filhos. Os filhos seriam uma escolha, até porque, Gê, você falou de uma coisa muito interessante, mas tem mulher que não quer ser mãe. Nós temos Uhum, abandono de criança, jogar, a criança para os avós, temos até sim. violência em relação às crianças. Então, o quanto que você acha que é importante acolher essa nova mãezinha que está gestante e essa escolha de querer ser ou não? Kai, isso que você falou é muito interessante, né, da sua história, de você ser mãe de outras formas, né? Eu acho até que é mais. Eu posso ousar dizer que é tão genuíno isso, porque fácil cuidar dos seus filhos, né? Fácil cuidar dos seus filhos, você gerou, você está ali, a maternidade, o filho é seu, você teve nas suas, né, você gestou esse filho e tudo. Agora, quando você acolhe de outra forma outras pessoas, que você, seja na adoção, seja não tendo filhos e partindo para um outro, né, tipo de acolhimento, né, eu acho assim muito mais genuíno, inclusive, porque mostra o coração grande, né, que você tem, talvez a sua missão seja essa, né, e aí as crianças que não nascerão de você vão nascer de outras formas, né, então é muito lindo, eu fico assim, eu falo, eu sou uma pessoa muito acolhedora e tudo, mas eu não me vejo adotando uma criança se eu não tivesse filho. Não sei se eu falo isso também porque eu já tenho os 4, né? Não sei, porque eu sempre quis ter, não sei, mas eu não sei se eu teria esse coração genuíno, sabe? Assim, de ajudar no fundo, assim mesmo, sabe? Com o coração aberto e tudo. Eu acho muito lindo e assim, as mulheres, elas não, nem todas nasceram para maternidade, tá? Isso eu posso te falar, realmente, maternidade realmente é missão mesmo. Tem mulheres que não nasceram para maternidade, isso é a pura verdade.
Sim. Não, e é engraçado porque eu tô numa fase bem de reflexão, viu, Gê? Eu tô passando de um setênio, que a gente fala na antroposofia, então dos 35 para os 36, é uma transição que a gente fala para o novo ciclo do 7, e é exatamente a reflexão que eu tenho e que eu compartilho com vocês sem medo. Talvez eu mude de ideia, não sei quando vocês estão assistindo esse vídeo. Mas uma coisa que eu percebi é que tudo que eu gerei e que eu gestei, a equipe que eu formei, o trabalho que eu constituí, só foi possível porque hoje eu não tenho filhos. Exato. Se eu tivesse filhos hoje, eu não faria isso dessa forma. Poderia fazer de outra? Poderia. Eu acredito em Deus, acredito que a espiritualidade tem um plano para mim e por isso tudo aconteceu, porque quando eu era criança, era a época de Chiquititas, então eu lembrei de recente isso, não falei para ninguém, nem para minha terapeuta isso ainda. Mas eu lembrei que eu brincava de Lego e que eu tinha um orfanato e que não existia o companheiro, era eu cuidando de várias crianças. E hoje, se eu for olhar o meu hoje, a Camila real, as pessoas que estão no meu ciclo é sempre a mãe de todos. E olha que louco, tendo os animais em casa, tendo as coisas. Então, existem várias formas de se ser mulher nesse momento e que precisam respeitar a sua natureza. Se quer dizer que você, cá, vai virar uma ceribata, uma missionária? Não. Eu tenho o desejo de achar um companheiro compatível, alguém para partilhar a vida. Mas hoje a maternidade já está sendo ressignificada na minha vida como uma forma de que pode acontecer ou não. Ó, tô com 35, 36, dá tempo ainda, é possível, mas é uma coisa que eu vejo como uma escolha um pouco diferente. Eu casei, eu acho que eu Hum, tinha 23 anos quando eu casei, fiquei quase 7 junto. Naquela época que eu casei na igreja, tudo tinha muito latente em mim. Não, eu quero uma família grande, eu quero ter 3 filhos e não sei, e não aconteceu. Que não significa que não hum. vá acontecer agora, mas significa que a gente não tem um controle de nada, Gi. É tudo Não ilusório. tem, não tem. A gente não tem o controle, essa é a realidade. E eu posso te falar, eu tive 4 filhos. Exatamente, a gente não tem o controle. E eu posso te falar, eu tive 4 filhos sem controle. A gente não tem o controle, não tem o controle. E a gente não tem que se frustrar, gente. Não, a gente não tem que se frustrar, porque eu sou muito espiritualizada, né? Então eu acredito muito que o que vier para você, você acolhendo do jeito que veio e tudo, não se frustra, não fica triste. Ah, eu tenho tantos anos, não consegui ter filho e tal. Não era para ser, entendeu? Não era para ser. A sua missão era outra, né? E aí você vai se descobrindo, né? Você vai se descobrindo. E aí quando você olha para trás, você fala: caramba, como a Ká falou, caramba, se não tivesse acontecido isso, não era o que eu queria que acontecesse, né? Mas aconteceu. Se não tivesse acontecido, eu não estava aqui hoje, né? Então é muito isso mesmo. E é uma coisa, claro, é o tempo todo você brigando com você, porque é sua natureza, hormônio. Nós estamos falando hoje, 2023, ainda existe muita cobrança em como a mulher tem que ser, o que que ela pode fazer, o que ela não pode, muita violência que existe, muita mulher que Hum. só se realiza sendo mãe, que se frustra, tendo várias possibilidades, e também, claro, mudança em orientação sexual, mudança em padrão do estereótipo mesmo, corpo, cabelo, mudança em relação à postura. A mulher nunca pôde falar tanto como agora nas redes sociais, expor N coisas, tabus, como essa nossa partilha, expondo esses tabus. Então, hoje, Gê, para você, hoje, 40 e quantos anos? Eu tenho 42. Então, a Jeana, hoje, com 42 anos, o que para a Jeana é ser mulher? Ser mulher, para mim, é hoje cuidar da minha família. É cuidar da minha família com todo o meu, a minha sensibilidade de mulher.
com toda a minha sensibilidade, com toda o meu amor, né, de mulher. A gente sabe que a mulher, ela tem um papel fundamental na família, nos filhos, né? A mulher é o coração da família, né? Então, eu sinto muito isso, tá? Do ser mulher para mim hoje é essencialmente cuidar da minha família e para minha profissão, pelo meu mulher de hoje, é cuidar de outras mulheres também que estejam passando por problemas na família, na maternidade, com o sono do bebê, que afeta tanto, né, tanto as famílias. A gente vê muito divórcio, cá, muito divórcio por conta disso, por conta da maternidade. A mulher não dá conta, não saber como fazer e tudo, principalmente com relação à privação de sono, né, da criança e tudo. Então eu vejo muito esse lado, assim, para mim ser mulher é cuidado da família mesmo. E no meu ponto de vista, eu, Camila, nesse lugar, então ser mulher hoje, pra mim, na boa, Gê, é ser o que você quiser. O que você sentir, sabe, sem eu já tive tantas coisas na minha vida, já foi tão difícil esconder esse processo. Imagina, eu j abri isso, é real. Eu tinha acabado de me separar, tirei o status, logo depois meu ex-marido assumiu o namoro, as pessoas vieram me falar: "Camila, como você tá?" Eu: "Hã? O quê? Como?" Não sei, então, assim, é uma coisa que você vai passando durante a sua jornada, que vai espelhando. Hoje, se não fosse meu ex-marido, eu não seria psicanalista, eu não teria comprado meu carro, isso é real, ele que me ajudou. Não seria, além de veterinário psicanalista, não teria comprado meu carro, não seria expert em relacionamento, porque eu acabei envergando para o relacionamento. Hoje não teria esse escopo que eu tenho, não poderia falar abertamente de mulheres que viveram e vivem relacionamentos tóxicos. E da mesma forma, homens que também vivem. Então, Uhum. toda a nossa jornada vai explicando. Então você, mulher que está assistindo a gente, nós temos 2 mulheres aqui poderosas, G, mãe de 4, empreendedora, ajudando mulheres, eu também aqui nesse lugar, trazendo para você a oportunidade de você ser quem você quiser, mas de você buscar o que te faz feliz. Faz G, feliz. hoje, com 42 anos, o seu limiar de felicidade mudou? Então, o que que faz a Jana feliz hoje? O que me faz feliz, eu sempre estou muito atrelada à minha família, né? Como eu sempre falei. O que me faz feliz hoje, ver minha família feliz. O que me faz feliz hoje é ver a minha família feliz, meus filhos se desenvolvendo com saúde, meu marido com saúde, se desenvolvendo bem, a minha família sendo um exemplo, né, para outras famílias que queiram, né, ter alguma família como exemplo e se espelhem, né, na nossa família. Lógico que aqui não é, eu sempre falo, não é tudo mil maravilhas o tempo todo. A gente sabe que existem fases, né, de mais tristeza, de mais alegria, mas a gente sempre está buscando realmente um ajudar o outro, então eu acho que é por aí, Cá. Sim. E pensando nessa questão, nós estamos aqui nessa sexta em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, aquelas grandes mulheres. Conta-se a lenda que esse dia, lenda não, uma história, que esse dia foi oferecido às mulheres porque algumas rebelaram, morreram até queimadas num processo de rebelião. Temos várias mulheres, grandes nomes que foram referências, que lutaram contra o machismo. Existe ainda muito que nós precisamos conquistar nessa união, nesse processo. E agora eu vou pedir, Gê, para que você dê algumas dicas para as mulheres que estão assistindo esse nosso vídeo. Então, quais as dicas que a Jana, com seus 42 anos, com a sua experiência materna, com a sua experiência como mulher, deixa aqui para as nossas irmãs mulheres e para os homens que estão assistindo também, por que não? Quais são as suas dicas? Cá, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite
A gente veio partilhar aí um pouquinho da nossa história, né? Da minha história e da sua, a minha muito voltada para o lado da maternidade, né? Como você mesma falou. Então eu vejo assim, muitas mulheres, eu posso até falar da minha irmã, que foi uma pessoa que sempre quis ter uma família e ela casou, acho até que eu posso falar abertamente isso aqui, se divorciou, não teve filho, também a história é um pouco parecida com a sua. E agora ela casou novamente, já tá assim, já tem mais ou menos um ano só mais nova que eu, né? Minha idade e tudo. E eu sempre vejo muito o lado espiritual dela, assim, ela sempre fala para mim, né, que hoje ela é uma pessoa que não se frustra mais, né, que ela sabe que o que é para ela é para ser e era para ter acontecido e hoje ela sente, né, isso. Então eu posso falar assim para as pessoas não se frustrarem, né, as mulheres e os homens também que estiverem assistindo, mães de família, se estiverem passando por algum problema, ajudem, né? Ou maridos ajudem suas esposas, né? Esposas ajudem seus maridos, que o núcleo familiar ele está muito no marido e na mulher, né? Um preocupado com o outro, né? Não só vindo de um lado, não só vindo do outro lado, os dois, né? Mas para tudo acontecer, precisa você primeiro, né, fazer, para depois o outro fazer, nunca um ficar esperando pelo outro. Então eu sempre digo dicas quando eu falo para as minhas clientes, né, que ai, porque ele não faz, porque ele isso, porque ele aquilo, para olhar sempre muito para dentro de nós mesmos, né? Você está fazendo a sua parte, né? Você não está cobrando muito, né? E também acaba fazendo o que você está cobrando, né? E você também não faz, enfim. Então, acho que a mudança do outro está muito em si, vem muito da gente primeiro, né? Então, eu dou muito esse tipo de dica. Quando a gente muda, o outro muda, né? E se a gente fica ali querendo brigar, na verdade, a gente está ali buscando a felicidade do outro. Quando a gente busca a felicidade do outro genuinamente, o outro percebe isso, né? Então, isso é uma dica que eu dou muito para os casais, né? E, enfim, que tem filhos que não têm, para quem é solteiro, né? Quem está buscando uma família e tudo, eu falo muito que o segredo está mais aí, você se doar mesmo, não é só com os filhos, mas com o seu cônjuge. Gratidão, viu, Gê? E as dicas que eu dou, gente, seja quem você quiser ser. Mulher, respeita a sua natureza, não se compara com os outros, não acredita no que você vê nas redes sociais, não acredita no que a mídia fala do corpo, do cabelo, de como você tem que ser, se precisa ter pelo, se não precisa, se precisa. Esquece. Busca. Não tenha medo de gritar, de falar, de expressar. Também toma cuidado para não sair do equilíbrio. Dar uma de louca é ótimo, mas dar uma de louca porque tá todo mundo dando uma de louca, não. E busque ajuda. Se você tá num relacionamento tóxico, se você tá de alguma forma infeliz, se você tá na depressão, na ansiedade, busque ajuda. Se você é uma mãezinha que tá sofrendo com a maternidade, que odeia ser mãe, na depressão pós-parto, isso existe. Procure a Jeana. Procure outras mulheres, procure seu médico. Se você de repente se viu sozinha, abandonada num divórcio, procure a mim, se precisar, alguém que você busque, mas seja a sua melhor versão. Se perdoe, você não tem que ser nada. Isso eu falo pra mim também, viu, Gê? Pra mim e pra vocês. Você tem que ser feliz, se respeitando. E é um grande aprendizado viver nesse mundão cheio de oportunidades e possibilidades. Mas uma coisa que a pandemia me ensinou é que nós não temos o controle de nada, é tudo impermanente. Então faça a sua parte e deixe com que Deus, o universo, o que você acredite, faça a deles. Então, gostaria de agradecer oficialmente a G pela participação, a G é da família. Então, para quem não entendeu, meu irmão namora a Karine e a Karine é a irmã do Rafael, que é o esposo da Jane. Então, a gente ganha de presente essa família Pacheco, que acaba fazendo parte da minha vida. A G me conhece, sei lá quantos anos, G, mas a G conheceu toda a minha história com meu ex-marido,
solteira, conheceu algumas coisas também, algumas pessoas nesse meio do caminho, nós estamos unidas nesse propósito de poder ajudar as pessoas. Eu ajudando as mulheres a florescer, a curarem-se dos relacionamentos, os homens a se entenderem, entenderem o masculino em 2023, e a G ajudando as famílias, as mães e os pais por aí. Então, queria agradecer a você, G, e pedir para que você deixe as suas considerações finais, a sua mensagem final para essa partilha e para esse mês que acaba sendo março, mês da mulher. Com você, G. Cá, bom, eu queria deixar um abraço, um beijo muito grande para todas as mulheres, que ser mulher é lindo demais, gente. Eu sempre, assim, tem mulher que fala, eu queria ser o homem, eu queria fazer o que o homem faz, mas é muito o que a Ká falou, você pode fazer muitas coisas, né? Que homem faz. Então, lógico que tudo no limite, né? Tem coisa que não dá para você fazer, como, por exemplo, carregar sei lá, um saco de cimento. Só homem vai fazer, gente, a não ser que você seja muito forte, né? Vou deixar aqui um exemplo até meio, mas como é que eu posso falar? Não se encolha, né? Não se minimize, não entre assim para dentro. É como a Ká falou, floresça, né? Ser mulher é lindo, ser mulher é magnífico. Se você olhar pro tudo que você é dentro de você, que só você pode, né? Que só você pode ser aquilo. Então, não tenha vergonha de ser mulher. Mulher é lindo, maravilhoso. Queria deixar um mês das mulheres que seja maravilhoso para vocês, que vocês floresçam, como a Camila falou, que vocês lutem pelo que vocês querem, né? Que vocês sejam o que vocês quiserem. E é isso. Precisando de mim, estou às ordens. A Ká deve deixar aí os meus contatos, a minha rede social. É só me procurar, falar que viu aí o vídeo através da Camila e a gente pode conversar um pouco, tá bom? Gratidão, viu, G? E gratidão a todos vocês que participaram dessa partilha. Queria agradecer a vocês por acompanharem esse canal. Se você gostou, se inscreva no nosso canal. Sempre tem tema novo, muitos vídeos e muito convite a refletir. Ser mulher, o que é para você? Coloca aí. E não esqueça, você homem, que segundo Jung, dentro de ti também existe uma mulher. Também existe uma ânima, também existe um feminino. Então, nós temos essa dualidade. Hoje, nós estamos com a mulher nesse advento da liberdade, trabalhando muito o lado masculino, o ânimos, e muitas vezes não dando espaço para que o homem possa ser o homem, e a mulher possa ser a mulher, e assim por diante. Mas a grande pergunta de US$ 1 milhão é: o que é ser mulher? Cada um vai ter a sua opinião. E é isso. Então, gostaria de agradecer e convidar todos vocês a assistirem nosso vídeo institucional do Instituto Gerita Vijaya e todo o nosso trabalho social, levando a terapia ao alcance de todos e a todos aqueles que não podem pagar o valor integral por uma terapia, por uma consulta. Então, dúvidas, entre em contato. Os nossos contatos estão na descrição desse vídeo e fique à vontade para partilhar a sua opinião, porque nós não somos donas da opinião geral e da verdade universal, nós estamos aqui como simples semeadoras, trazendo para você uma oportunidade de refletir. O nosso muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Um beijo e até mais.